Ok, então vamos lá. Vamos começar aqui a partir do anjo do Senhor. Nós precisamos concluir hoje, tá bom? Então, bem, tem muita coisa ainda, né? A expressão anjo do Senhor, ela geralmente aparece ela só aparece no Antigo Testamento. E ela aparece como anjo do Senhor, a palavra Senhor em caixa alta, né? Eu comprei um apagador que eu tinha perdido em algum lugar. Estava sem usar. Então aparece a expressão anjo do Senhor. Aí o Senhor está em caixa alta, todo maiúsculo, tá? Então, é a tradução, essa palavra Senhor é a tradução. Não, é esse. Vou jogar logo no lixo, né? Joguei fora, legal? Mas tem um aqui que é recarregável, para depois eu não ficar pirado, né? Esse aqui também é. Essa palavra aqui, Senhor, todo em caixa alta, é a tradução do tetragrama, lembram? Yahvé. Então toda vez que aparece anjo do Senhor é a expressão Malak e Yahvé. Malak e Yahvé. Malak é mensageiro ou anjo, né? Em hebraico. O nome Malaquias significa o mensageiro. Por isso tem alguns irmãos, poucos é verdade, que acham que Malaquias não é o nome do profeta. Seria um livro anônimo. Eu sou o mensageiro do Senhor. O cara nem bota o nome. Mas não. Assim como outros nomes próprios do Antigo Testamento, Novo também, são alusão a Deus, Malaquias também. Daniel, quem é como Yahvé. Misael, desculpa, Daniel é Deus meu juiz, né? Misael, quem é como Yahvé. Josué, Deus é o Salvador, enfim, tá? Então o anjo do Senhor, essa expressão que aparece várias vezes no Antigo Testamento, é sempre uma cristofania. Cristofania, já ouviram falar isso? Cristofania. Boa. Ou seja, paz. Tu tens apostila, Vaz? Tem não, né? Não. Angelologia. Tá bem orientado. Página 71, Anjo do Senhor. Uma cristofania, fania é forma, tá? É uma forma. Então, às vezes, tem uma angelofania, uma teofania. De maneira geral, é uma aparição de um ser espiritual. Pode ser um anjo, pode ser Jesus e pode ser o próprio Deus. Tem um episódio lá em Gênesis que Deus mesmo, é dito que é Deus e dois anjos vão falar com Abraão na hora mais quente do dia, ou seja, no meio-dia. Então, lembra que eu já falei isso aqui? Eles comem um guisado, comem bolo e tal, que Abraão vai preparar. Então, os quatro ali, Deus, dois anjos e Abraão, comem mais ou menos aí 12 quilos de carne. É um churrasco que demora a tarde toda, começa no começo da noite, tá? Então devia ser homens fortes, né? Não era gente como eu, do ombro estreitinho aqui. Eu como pouco, tomo um prato de sopa e fico, ó. E sem carne. E sem carne, imagina. Ainda. Agora vocês vão pegar no meu pé. Tá bom? Então toda vez que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, geralmente aparece no próprio texto, na própria passagem, características que falam desse anjo sendo Deus. Então são características que não são próprias de um ser angelical somente, mas características de Deus. Tá bom? Por exemplo, não coloquei isso na apostila não. No episódio lá do nascimento de Sansão, o anjo do Senhor aparece, né? Para a mãe de Sansão, eu não lembro o nome dela, tá? E aparece depois para o pai, né? Para os dois. E aí perguntam, né? Como é o seu nome? Aí ele diz assim, por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Entendeu? Aí ele sobe na fumaça da oferta que eles oferecem lá. Então é uma característica divina, tá?
No anjo que luta com Jacó, também, só é dito no final a característica que ele é Deus. Oséias fala que Jacó lutou com o próprio Deus, né? Então, às vezes, tem essa identificação, aliás, às vezes não, sempre tem essa identificação. Quando aparece o anjo do Senhor, sempre tem alguma característica de Deus ali, tá bom? Isso é a confirmação disso aí, quando ele fala em juízo, né, de aumentação. Lá em Isaías ele disse que Jesus é maravilhoso. Isso, seu nome será maravilhoso, ali é provavelmente maravilhoso conselheiro, mas é isso mesmo, tá? A expressão, página 72, a expressão o anjo do Senhor aparece 50 vezes na Bíblia, sendo 49 no Antigo Testamento e uma no Novo, que é essa daí, Mateus, tá? Então nós vemos o anjo do Senhor na sarça, em Números, é um anjo que recebe adoração. Como vocês sabem, anjo não recebe adoração, né? Lembra o episódio lá em Apocalipse? João vê um anjo, ele fica maravilhado, ele se prostra e o anjo manda ele se levantar. Eu sou um conservo teu, adora a Deus. Ou seja, anjos não recebem adoração. Se alguma vez você vê um anjo e ele pedir adoração ou receber, é um demônio, né? É um enganador, tá? É fake angelicals, tá? É fake angelos, tá? Porque os anjos de Deus são 100% obedientes a Deus, então eles não aceitam a idolatria, né? Pronto, eu coloquei alguns episódios aqui. O anjo do Senhor aparece deixando Gilgal é o lugar, né? Juízes 6, de 1 a 22, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz que é o próprio Deus. No Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Veja que não é um anjo do Senhor, é o anjo. Então esse anjo acampa-se ao redor de todos que temem a Deus. Esse anjo é onipresente, tá? Não significa, irmãos, que é um anjo da guarda. Não significa que há um anjo da guarda para os crentes, tá? Esse anjo aqui do Salmo 34 é o próprio Jesus, está ao nosso lado, tá bom? E ele atua como anjo nesse salmo aí, que o apresenta como o anjo do Senhor, de maneira a montar acampamento. Acampamento não era a morada definitiva, era a morada, se minha aliança, era a morada provisória. Eu esqueci direto, tá, gente? Tá tudo bem em casa, tá bom? Mesmo brigado, eu saio de aliança, mas em casa eu tiro. Então quando eu saio apressado eu nunca lembro, tá? Há umas 2 ou 3 semanas eu esqueci também, eu esqueci direto, tá? Então não leve a mal não. Graças a Deus tá tudo bem, tá? Bem, eu falo, né, porque, sei lá. Só a mulher falou que não tinha percebido. Vocês acham que a mulher não tinha percebido? Tá de brincadeira. Não, mas a mulher nota tudo, né? Bem, irmão, graças a Deus tá tudo em paz. Notei agora. Eu tinha anotado no carro, mas bati aqui que eu sempre fico pegando a aliança assim. Bem, então o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ou seja, acampa. É claro que isso tudo é figurado, né? Porque não tem um acampamento espiritual. Se a gente tivesse uma visão, não ia ver uma barraca montada. Ele vem, livra e volta, tá bom? Hoje em dia, Jesus está ao nosso lado sempre, mas nem sempre ele nos livra, tá? Por quê? Porque não quer, porque faz parte dos propósitos divinos, nem sempre nos livrar. Quem aqui já foi assaltado? Você, policial. É isso? Não era policial. Não é bem policial. Não, eu disse que eu não era policial quando aconteceu, mas pode ser. Então Deus não quis livrá-los por razões que ele mesmo tem, né? Depende, né? Se você for pego de surpresa, eu sei, eu tô brincando, né?
cara às vezes é pego de surpresa, não tem como reagir. E eu não armado. Pronto. Então, enfim. Ainda bem que ninguém tá vendo quem é. Tá? Vamos lá. Não foi assaltado? Bolsonaro foi assaltado, exatamente. Dois caras levaram a arma dele. Faz tempo, mas foi. Né? Vamos lá. Aqui eu falei Oséias capítulo 12. Jacó lutou com o anjo. Então, além do texto de Gênesis, tem essa identificação. E por fim, o anjo do Senhor, todos os servos de Deus. Jesus também sempre presente com os crentes. É isso. Tá? Esse episódio de Josué, que eu coloquei aí, eu ia comentar alguma coisa. Mas, bem, esse episódio aí é aquele que diz o seguinte. Lembram que Josué está numa batalha, está presenciando uma batalha, Israel está em batalha. Aí ele vê um soldado regimentado para a guerra. Chama regimentado? Bem, pronto lá, fardado e tudo mais. Aí ele não sabe, ele não conhece aquele soldado, ele pensa, ele não sabe se é do exército dele ou dos inimigos. Ele pergunta, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Lembra disso? Eles, não, eu sou do exército do Senhor e acabo de chegar. Tira a sandália dos pés, porque a terra onde tu estás é santa. Somente. Então veja, interessante, né? Porque é o anjo do Senhor, ele aparece como homem da época dele e usando as roupas da época. E Josué não sabe de qual exército ele é. Ou seja, ele é um homem de aparência comum, só que ele está com a roupa de guerra. Interessante, né? Então quando alguém fala assim, você já viu um anjo? Eu digo, não sei. Eu posso ter visto um anjo à paisana, né? Posso ter visto, vamos dizer assim, um anjo à paisana. Mas anjo mesmo assim, com asa, eu acho que as asas dos anjos são aqui, já falei pra vocês, né? Você não tirar a referência que as asas são nas costas, já? Nem que anjo tem asa, né? A não ser serafim. Não tem, né? Não tem essa referência, né? Eu acho que a asa do anjo é aqui. Que tem asa é aqui. Eu estou mexendo com vocês. Eu não acho nada. Só que não tem nada na Bíblia dizendo que anjo tem asa, só diz que anjo voa. A não ser os serafins. Tá bom? A impressão que tem aquela primeira, né? Que a gente nas costas, criado né? naquela criança, muita gente quando é criança e anjo tem asa, não sei o que. Tá E é nas costas, né? E são nas costas. Não, tudo bem. Mas só para mexer com vocês. É porque que o ser espiritual não precisa de asa. Pois é, precisa. Bem, irmãos, alguma pergunta sobre o anjo do Senhor? Vamos lá. A morada dos anjos, irmãos, 8.5. Bem, no começo da matéria, do módulo, eu falei que há dois tipos de anjos, né? Quando eu falei sobre a atividade dos anjos, a grosso modo, há dois tipos de trabalho angelical. Uns que trabalham no serviço interno, vamos dizer assim, trabalham ao redor do trono de Deus, e outros que trabalham fora, que Deus manda para executar manda para cumprirem ordens, aqui na terra, no céu, no nosso céu, né, por exemplo, para batalhar com demônios, enfim, para se materializar, para dar livramentos. O anjo do Senhor foi o anjo do Senhor que matou 185 mil num único dia, lembram? Um anjo só, era o anjo do Senhor, aquele ali. Imagina, Patos tem quantos habitantes? Quem sabe? Patos, mais ou menos. Garanhuns é mais ou menos o tamanho de Patos, tem 150 mil habitantes. É mais que a população de Garanhuns morta num dia todo. 170 mil, né? 170 mil. Garanhuns? Não. 185. Santa Rita, todo mundo. 185? Pronto. Ainda é mais do que Santa Rita. Santa Rita tem quantos? 130 e alguma coisa. É? Tem nem 140. Pronto. Um pouquinho mais ainda. Segundo o TSE, né? Sim, sim. Aí tem Não, isso tudo? Tem 92 mil eleitores. Hã? É porque aqui não tem segundo turno, justamente não tem 100 mil eleitores. Segundo turno é a partir de 100 mil eleitores. Ah, é? Aqui não tem segundo Prefeito turno. não. Tem não.
É porque só tem isso quando é municipal. Para prefeito não tem nada. Porque para presidente é nacional. Para prefeito é tem 92 mil eleitores. Entendi. 130 e pouco mil habitantes. Pronto. Bem, então de maneira geral, os anjos moram no céu. Mas às vezes tem anjos ou demônios também que eles moram nas regiões celestiais. E tem demônios que moram no inferno, tá? Então nem todos os demônios estão no inferno, nem todos os anjos estão no céu. Paulo diz em Efésios 6, Efésios 6, a partir do 10 ao 20, né? Que a nossa luta não é contra pessoas humanas, né? Contra carne e sangue, mas contra espíritos maus nas regiões celestiais. Então, os demônios, eles não moram no céu, nesse céu onde Deus mora, vamos dizer assim. Mas eles moram, mas alguns, esse grupo que Paulo está falando, atua entre o céu e a terra, tá bom? Lembra do episódio de Daniel, que ele diz que jejuou e orou durante 21 dias, e a resposta de Deus, ele não estava recebendo a bênção, e aí Deus enviou o arcanjo Miguel para batalhar contra os demônios e tudo mais. Essa batalha acontece no céu, na região celestial, tá bom? Então, outra coisa, os anjos e os demônios só ficam onde Deus quer. Deus separou, criou o inferno para os anjos caídos, né? Para poder expulsá-los da terra, para poder expulsá-los do céu. Mas quando a gente fala em queda, por exemplo, quando a gente fala o homem caiu, não é que o homem estava lá no paraíso, aí pegou, levou um tropicão e caiu. Caiu da sua posição elevada que tinha diante de Deus. E quando a gente fala também na teologia que Satanás caiu, quando os demônios caíram, não é que Deus juntou os demônios, amarrou num feixe assim e chutou eles, não. E eles caem lá do céu e bum! E aí tem crente até que acha que houve um Big Bang, mesmo não havendo prova científica, e foi provocado pela queda de Satanás na terra. Gente, queda é figurado. É figurado. É como Paulo diz em Efésios 2, que antes de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Também é figurado. Ninguém aqui estava no cemitério antes de ser crente, estava? Estava vivinho na Silva e pecando. Até porque se está morto, morto não peca. Morto figurativamente, porque morte é separação. No dia que Adão pecou, ele foi separado da comunhão com Deus e morreu ali. Tá bom? Morto peca, morto espiritualmente. Morto ama. Jesus disse, vocês só amarem os que vos amam, vocês não estão fazendo nada demais. Eles também fazem isso. Ou seja, os incrédulos, que Jesus estava falando ali, amam os seus parentes. Mas não ama todo mundo. Mas ama. Então é morto espiritualmente, mas ama. Morto dá esmola. Morto faz o bem. Lembram de Cornélio? Cornélio não era salvo, mas dava esmola e Deus até recebia aquelas esmolas. Tá bom? Então morto faz muita coisa. Às vezes coisa boa, às vezes coisa ruim. Mas é só uma analogia. Do mesmo jeito é a queda. Diga. Tem morto que dá mais esmola do que o vivo. Faz o quê? Dá mais esmola do que o vivo. Verdade. Os espíritas. Isso. Os espíritas. Outra coisa, você falando na morada, uma coisa que me deixou encantado foi o pastor. Disse que, na pergunta, ele perguntou onde é que Deus morava. Ele disse que Deus não tem lugar para morar, porque o céu, se Deus morasse no céu, teria um céu maior que ele. E ele é maior que o céu. Ninguém agora. Isso é filosofia, né? Mas a Bíblia explica algumas coisas com linguagem antropomórfica, para a gente entender, mas a gente não entende na plenitude. Realmente, quando Salomão construiu o templo, estava dedicando, ele disse o seguinte: o céu dos céus não podem te conter. Sim, mas de maneira a caber na nossa cabeça, Deus mora no céu, porém Ele é onipresente. Então Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não da mesma forma, não abençoando da mesma maneira, tá? Seria assim, vamos dizer, eu moro na minha casa, então a minha casa é maior do que eu, que eu cabe dentro dela. Sim. Deus não, né? Entendi. Oi, meu irmão. Eu entendi a explicação sobre a queda, mas quando Jesus fala também, não sei se essa pergunta é paralela com a explicação. Fique tranquilo. Quando Jesus disse que viu Satanás caindo como uma bola de fogo, o que ele queria dizer com aquilo? Como um raio. Eu não lembro do contexto não, tá? Mas certamente não foi
nada a prejudicar a terra, porque quando o mundo foi criado, o universo foi criado perfeito, Satanás já estava lá no Éden, no sexto dia, né? Então a queda não provocou nenhum dano à terra. E assim, nesse contexto até hoje, assim, em algumas situações a gente já disse que fulano caiu. Isso. Sim, caiu em pecado, né? Isso. De fato ele não caiu, então pensou em cair, mas é como se tivesse dado vazão ao pecado, sei lá. Sim, caiu em pecado, pecou. Como diz, pecou, isso. E essa comparação com o raio também pode ser rapidamente, né? A vida do Senhor também é comparada como um raio, né? Lembra? A gente até canta, de Mateus 24 e 25, aquele trecho lá, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Enfim. Bem lembrado. Bem, então de maneira geral, há anjos que estão no céu, há anjos que estão na terra, cumprindo propósitos divinos, tá? Há anjos que estão nas regiões celestiais, entre o céu e a terra, batalhando, tá bom? Número 6, 8.6. Seres humanos têm anjo da guarda. Já expliquei o texto aí do Salmo 34, 37, estou dizendo, tá? A questão do acampamento. Contudo, eu acredito que crianças têm anjo da guarda, tá? Eu acredito que crianças têm anjo da guarda. Com base nesse texto aí, de Mateus 18, 10. Atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Nós não devemos fazer a ideia da interpretação bíblica, né, da hermenêutica, para que a gente não estabeleça uma doutrina com base em apenas uma passagem. Não é que a gente acredita que a Bíblia só é verdadeira quando fala muitas vezes sobre uma coisa, não é isso, tá? É que a gente, quando a passagem só existe uma, a gente não tem outra para comparar. Aliás, quando só existe uma passagem sobre um tema, a gente não tem como comparar para ver se a nossa interpretação está correta. É isso. Só esse texto falando da possibilidade de anjo sendo anjo da guarda de crianças, tá? Então é muito pouco para concluir isso. Mas, vou falar para vocês, eu tenho pensado mais assim, a partir desse texto, com base também no que eu tenho visto. Quantos de vocês já viram, né, assistiram alguma matéria no jornal, por exemplo, final de semana, feriadão, aí quantos acidentes teve? Aí mostra. É isso. Aí, por exemplo, o carro fica amassado feito papel. E o menino ficou tão dizem que esse né? Foi que ele ficou sentado, chorando, e quando ele achou. Ele subiu 3 metros e ninguém sabe. Teu telefone. Pronto. Então, é disso que eu estou falando, entendeu? Como é que pode uma criança, um bebê, que é muito frágil, muito mais frágil do que um adulto, aí morre todo mundo embrulhado, aí o bebê é arremessado, aí o corpo da criança foi encontrado a 10 metros do carro. A criança não sofreu nada. Eu comecei a prestar atenção nessas matérias, eu e minha esposa. Eu digo, Kelly, eu acho que criança tem anjo da guarda, não é possível não. O tsunami que teve na Indonésia, esse último não, o anterior, foi um monte de gente. Uma criança depois de não sei quantos dias acharam que se foi no colchão, né? Sem reportagem. Essa eu não lembro não, mas são tantas. Teve também na Guerra da Síria, que teve uma explosão total de prédio, só saíram os 2 irmãos. E o menino saiu em choque. Foi aquele que ficou... O menino não tinha nem para casa. Bem, então... Os 11 que ficaram vivos lá escondidos lá, não sei onde. Sim, na caverna, na Tailândia, foi? Tailândia? O time de futebol, né? Bem, então ninguém precisa concordar comigo, tá bom? Não vou ficar chateado não. Mas eu acredito que tem. Aqui Tá? no interior também teve. Inclusive, quem cria é um motorista lá da empresa. Morreu todo mundo desse tempo de carro. A criança tinha 6 meses, hoje a menina tem 12 anos. Um bebê de 6 meses, ele não pode ser soltado no chão não, ele vai morrer. Não, ele estava junto, ela estava junto com a mãe. Não, eu sei, eu tô dizendo, a mãe não morreu, foi acidente? Imagina o impacto. O braço, né? Pelo amor de Deus, no braço, em cadeirinha. Não era braço. Pelo amor de Tem Deus. muitos exemplos. E o que as próprias mães, assim
nascem, deixam nos buracos, um cachorro vai lá, pega, traz ele pela boca. É. Ele não sobrevive, bebê assim. E tem tubulação de sangue, tanto de sangue, né? Como é? E tubulação, já tiraram o recém-nascido de tubulação? Ah, sim, sim. Ai, meu Deus. Cuidado com essas coisas. Bem, então por todas essas histórias, com base nesse texto aqui. Ah, mas é Só tem pouco. longe da guarda, né? Hã? Só tem longe da Olha, guarda. eu acredito que sim. Diga, meu irmão. Assim, você sabe aquele negócio, você tem uma passagem, né? Mas não tem certeza. Mas Aham. o que eu posso dizer assim, eu também não tenho nada contra não, porque eu lembro um caso também que eu não me recordo onde aconteceu, e se eu não me engano foram irmãos que ficaram soterrados, certo? E eles nada e passaram parece que uma semana nessa situação, Aham. e quando chegaram lá, os meninos não estavam desidratados. Aí quando recolheram eles e tal, o mais velho disse, vi um homem de branco que dava água a gente e comida todas as mãos. Eu me lembro. Eu não recordo onde foi, mas o menino atestou isso, atestou isso de recordo. Foi no Haiti. E todo mundo, Foi no Haiti, na guerra. né? No Haiti. Terremoto. Depois foi pacificado, enfim. Bom, Foi no Haiti, eu lembro disso aí, cara. é o mais próximo do ano, né? Bem, então, se alguém discorda, não fica com raiva de mim não, tá bom? Mas a pessoa não não se deve ensinar as crianças, se deve orar, porque Sim, isso. quem guarda é Jesus. Olha pra, não há nenhum exemplo bíblico, irmãos, de alguém pedindo ajuda a anjo, tá bom? É só pedindo ajuda a Deus. A oração é direcionada só a Deus, né? Foi na aula passada que eu dei vários exemplos disso, né? De oração errada que a gente faz e tal. Bem, oração só a Deus. Mas às vezes a gente pede a Deus que envie anjos. Que envia anjo. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Então a Bíblia não condena esse tipo de oração, mas também não tem nenhum exemplo. Desculpa, não tem nenhum exemplo. Mas como a gente está orando a Deus, a gente ora a Deus também pedindo outras coisas, então eu não acho errado também não, tá bom? Bem, vamos lá. 8.7 Relações entre seres humanos e anjos. Lá em Sodoma, no episódio daqueles anjos que visitaram a casa de Ló, eles eram homens bonitos. Eles eram homens bonitos que os homossexuais da cidade quiseram ter relações com eles, né? Então, aparentemente, você começa a ler a história, você pensa que são homens, porque o texto diz 2 homens assim assado, mas ao final da história, eles cegam os homossexuais que estavam na porta da casa de Ló. Ou seja, eles eram anjos, tinham poder para fazer isso, né? Daniel viu um homem com aspecto imponente, e era um anjo, né? Aí no capítulo 10. Então, às vezes, os anjos também aparecem como anjo mesmo, às vezes como homem, às vezes como anjo mesmo, de natureza. Às vezes também com uma aparência diferente. Esse episódio aí é dos seres viventes, né? Daqui, provavelmente é um querubim, né? Que é um ser que tem 4 rostos, um semelhante a um leão, outro semelhante a boi, outro semelhante a homem e o outro rosto de águia, né? Então, pelas características que toda a Bíblia dá dos querubins, querubim geralmente é um anjo que é meio homem, meio animal, tá? Basta você voltar aí para revisar a questão dos querubins. Então provavelmente os seres viventes são anjos, são querubins, meu Deus, todo atrapalhado hoje, tá? Bem, a Bíblia também diz que alguns sem saber hospedaram anjos. Isso é literal, tá? Provavelmente é uma referência à própria história de Ló, mas pode ter havido outras vezes. O livro de Hebreus fala de episódios que não estão narrados no Antigo Testamento. Por exemplo, no final do capítulo 11, o capítulo 11 começa falando sobre alguns personagens, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, enfim, Moisés, Raabe, enfim. E aí no finalzinho do capítulo fala de algumas características de servos de Deus que sofreram também, mas não diz o nome deles. Por exemplo, diz assim, alguns fecharam boca de leões. A gente já sabe quem foi, né? Pela fé. Daniel. Não foi o próprio Daniel. Ele creu em Deus, né? Deus fechou a boca dos leões. Enviou um anjo, né?
como a gente viu na aula passada. Mas ele diz assim também, outros foram cerrados ao meio. Geralmente, quando fala de alguém sendo cerrado ao meio, a gente atrela quem? Do Antigo Testamento. Jeremias. Não, outro profeta. Isaías. Isso não está no Antigo Testamento. Não está em lugar nenhum da Bíblia. Mas existiam targums. Está dando para enxergar, gente? Certo? Aí? Targums. O que são targums? São comentários do Antigo Testamento que os próprios judeus faziam. Então, targums era o seguinte. Tem o texto bíblico aqui, 2 colunas por página. Então, o targum tinha as colunas mais estreitas, que tinha uma margem maior para que os rabinos fizessem comentários daquela passagem. Algum comentário histórico, alguma impressão que ele tivesse, entendeu? Então, com base nesse tipo de comentário, targums, o autor da carta aos Hebreus, que era um judeu com certeza, explica isso. Alguns foram cerrados ao meio. E havia um targum antigo que dizia que quem foi cerrado ao meio foi Isaías. Eu pensei que era Jeremias. Era? Bom. Então eu não sei se tem esse targum, mas eu sempre ouvi Isaías. Tá? Bem. Esse tipo de aparição angelical em forma humana é chamada na teologia de angelofonia. Por que aqui eu falei cristofania? Porque o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Mas quando é outro anjo, né? Anjo mesmo, não Deus, é angelofonia, forma do anjo. É um anjo que toma uma forma humana, tá bom? Então, nós não devemos orar aos anjos, não devemos adorar os anjos, não devemos prestar culto a anjos, não devemos depender de anjos, mas depender de Deus. E se Deus quiser, se precisar, Ele vai fazer o que for necessário, inclusive enviar anjos, tá? Lá na igreja em Colossos, naquela referência que vocês me ajudaram semana passada, né, que não era 2:28, é 2:18, dá a ideia que alguns irmãos na região de Colossos era a cidade, né, naquela região estavam prestando culto a anjos. Então, alguns temas são muito interessantes e muito chamativos à imaginação humana. O tema de anjos e demônios, de maneira geral, o terror e o espiritual, sempre chamou a atenção da humanidade. Tá? Por exemplo, você sabe quem é o escritor mais rico do mundo? Escritor. Vou dar uma dica, é uma mulher. Tem ideia? Tá viva. Ela tem em torno de $1 bilhão a fortuna dela. É autora do Harry Potter. Vendeu demais aquilo ali. Vendeu demais, né? Chama J.K. Rowling. Eu vi os filmes. Tempo desse eu já era casado. Eu assisti todos, os 8. Em poucos dias, assim, assisti com minha esposa. Pra gente. Eu disse, olha, eu quero ver, porque tem gente que diz, não, é do cão pra dentro, do inferno pra dentro. Tem gente que diz, não, é besteira. Eu disse, não, então vai ter a minha própria impressão. Minha impressão é a seguinte: é satanismo puro, do começo ao fim, em linguagem infantil. Mas é satanismo, total. Já tenho estudado bastante sobre satanismo e estou convicto com a minha posição, tá? O primeiro diretor do Harry Potter, ele dirigiu os 4 primeiros filmes, né? Aí trocaram. Do 5º ao 8º filme, fica muito mais pesada a coisa. É notória a diferença, é notória. Eu acho que o filme 4 e o 5 eu assisti no mesmo dia. Muito mais pesado. Eu não assisto filme de terror. Eu não acho que é pecado, não acho nada disso. Quem quiser assistir, que assista. Mas eu fico impressionado, entendeu? Sempre fui mole para essas coisas. Meu irmão assiste que dá gargalhada, meu irmão. Minha irmã também. O meu pai assistia. Meu pai é gordão, agora ele tá mais magro, né? Mas meu pai às vezes acordava de madrugada e tal, sempre teve um sono meio doido. Na minha casa todo mundo tem um sono pirado, na minha família.
A minha esposa não, mas de mim pra cima. Então o papai acordava, ia fazer um pequeno cuscuz com uns 10 ovos para lanchar de madrugada. Tá? Depois saber. Eu não estou exagerando não, era isso mesmo, tá? Tô brincando, mas era verdade. Aí a gente sempre gostou muito de filme. Eu e meu pai sempre gostamos muito de filme. Aí botava fita, né, VHS, aí alugava filme de terror, enfim, ia vendo, né? Eu não ligava não, gostava e tal. Até o dia que ele foi trabalhar no Hospital Psiquiátrico João Ribeiro, em Campina Grande. É um hospital psiquiátrico, era, né? Fechou. Gigante, eu fui lá poucas vezes quando era criança, mas eu lembro que era muito grande. E papai conta, de vez em quando nas nossas reuniões de final de ano, né? Sempre a gente reúne na casa geralmente da minha sogra, que é maior a casa, e aí vem amigos meus pais, enfim, e aí papai começa a contar umas histórias, até uma determinada amiga minha pedir para ele parar. Bem, eu sei quando eu comecei com isso, tá? Eu vou voltar para Colossenses 2,18 já. E a papai conta, um dia, algumas vezes que aconteceu, tinha uma ala dos doidos mais perigosos. Eles ficavam cada um num quarto. E ele trabalhava à noite, ele era vigilante. Noite sim, noite não. Ele chamou, o colega dele estava de plantão lá, disse: vem cá, fulano, escuta aí. Aí o cara ficou ouvindo na porta assim, né? Quantas pessoas tem aí? Porta fechada, né? 4. Eu ouvi. Pois é, vamos ver. Meu pai sabia quantas tinha. Abriu. Uma. 4 vozes distintas. Olha. Papai dormia na guarita. Vigia, né? Naquela época dormia mesmo. Hoje em dia não, né? Hoje é que dorme. Hoje já tem um quartinho preparado lá quando ela Papai dormia na guarita. Tava lá frio e tal. Papai é muito calorento, mas às vezes dava um inverno bom em Campinas, né? Outro tempo bom. Agora até lá esquentou. Aí às vezes estava muito frio, ele ia dormir lá dentro. Mas ele não gostava de dormir no refeitório, porque os outros ficavam perturbando, ele ficava ouvindo vozes. De repente ele escutava aquele panelaço. Papai não é crente não, tá? Ficava... Muita coisa explica por aí também, né? Aquele panelaço caindo no estacionamento. A guarita, aí tem um estacionamento imenso, aí é o hospital, né? Aí ele levantava, nada, nem grilo cantava. Então depois de um tempo ele não aguentou mais e pediu demissão. E ele não gosta mais de ver filme de terror. O último filme de terror que eu assisti foi, eu estava pertinho de casar, em 2012, comecinho do ano. Veio papai em casa só, minha mãe não gosta, nunca gostou. Vamos ver? Tu vai tirar o final? Se eu vou, vamos. 2 frouxos, né? 2 frouxos, vamos. Gente, contei tudo isso porque o que mais vende de literatura no mundo é história desse tipo. E agora os autores do mundo todo descobriram que a garotada, os adolescentes e até os jovens mais jovens, dos 20 e poucos anos, leem calhamaços dessa espessura de histórias de terror. O cara não lia tabuada, não lia um livro paradidático que a professora passava na escola. Mas agora eles leem calhamaços assim, desse tipo de história. Então, esse tipo de coisa sempre fascinou muito o ser humano. Provavelmente, por esse aspecto envolvente, né, é que os irmãos em Colossos parece que começaram a fazer um culto para adorar os anjos. E aí Paulo fala um pouco sobre isso na carta aos Colossenses, tá? Mas vem feito algo. Cada tijolo, né? E o povo doido tudo. Porque eu acho que também instiga muito a imaginação e a curiosidade. Sim, sim. Para você saber o que é que vai acontecer, como vai acontecer. Aí, muito isso, né? Que é uma literatura que lhe prende. Que sempre lhe deixa você com vontade de saber logo. Aí quando você lê, né? Eles querem ver se tem algo a mais, eles querem os mínimos detalhes. Já realmente. Sim. Falando de hospital, Pode falar. você falou aí do seu pai, essas experiências. Você trabalhou também? Não, mas a gente passou um tempo como Campina na FPB. Todo mundo conhece a FPB, aquela faculdade que tem ali perto da Juvep. Outra da Juvep ali. A FPB antes era um hospital, ali do Lacerda. Ah, era? E quem conhece ali, vê que tem aqueles corredores grandão. E aí quando a gente estava lá,
o pessoal antigo, que trabalhou desde o hospital, foi para a universidade, para a faculdade, na verdade, eles contavam muita história desse tipo aí. Lá na Juvep eu já vi coisa, já ouvi. De cuidar daqui de dor, as salas agora, as enfermarias agora são salas, era toda história de propósito. Gente, o curso do sábado da Juvep, eu não lembro se começou em 2000, acho que foi 2013, se não for a memória, começou com 8 alunos só, né? Hoje é o maior curso da Juvep, é o curso do sábado. Então eu lembro de uma tarde de sábado, estava sentado com uma irmã que trabalhava comigo no sofá, logo na entrada da Juvep, tá? E logo na frente. E a sala era a última sala, que era a maior sala, aí dava para mexer as cadeiras, que tem professor que gosta, tal. Enfim, o pessoal fica mais à vontade. Era lá no Rabo da Gata, né, a sala. Eu estava conversando com ela, então tem 2 banheiros femininos, os 2 são nesse prédio, o masculino é fora, tá? Aí alguém passou, aí a gente estava conversando, então ninguém passou. Tem que passar por trás de nós, assim, do sofá, para ir a um dos banheiros lá, né? Aí, só quem usava esse banheiro era Atos usava esse banheiro, porque tinha uma rampa, era grande, dava para ele usar, e as irmãs. Então, toda mulher sabia que Atos também podia usar aquele banheiro, né? O irmão Atos aqui, né? Da igreja. Enfim. E aí, daqui a pouco, a gente escutou a descarga do banheiro. Aí eu, Fátima, quem passou aqui? Não, nós vamos descobrir agora. A pessoa deu descarga e já ela sai. Aí a gente ficou, né? E não tem outra passagem, é só por ali. Não tem outra passagem, entendeu? Só por ali. Vamos lá. Não, nem janela, aí não estava funcionando nada lá. Tinha que passar lá. Beleza, esperamos. Eu disse, eu vou lá. Cara, curioso não. Fui lá, ninguém. Mas também era um hospital ou não, né? Não, era uma residência. Mas tem outras histórias que eu também não vou contar, senão vira um teatro aqui no... Ah, meu Deus, já pensou que coisa? Vamos lá. Fazer como fizeram com aquele psiquiatria lá, né, Tássio? Derrubado no chão. Sim, o Dom Pedro. Pedro, alguma coisa? São Pedro. São Pedro. Isso, está no chão. Ele agora quer ver, não vai ter nada, né? Bem, eu queria ter falado mais, irmãos, aqui sobre Satanás e os demônios, mas infelizmente não foi possível, tá bom? Mas esse curso todo está sendo transformado num livro que, se Deus quiser, vai ser ano que vem, que é a Teologia Sistemática, ampliada em relação às apostilas. Aí muita coisa que a gente não discutiu aqui vai estar lá, se Deus quiser, tá bom? Estou falando para vocês comprarem, tá certo? Vamos lá. Satanás e os demônios. Bem, então eu coloquei o basicão aqui para a gente conversar a respeito disso. Primeiro, anjos que serão condenados, eles são anjos que serão condenados por terem abandonado sua posição. Vamos ver as passagens bíblicas aqui? Por favor, alguém me ajude? 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Vamos ler também Judas, versículo 6. Passa aí algumas páginas. Judas. Eu vou ler esse texto, tá? Por favor. Vejam aí. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele, é Deus, né, os tem confinado nas trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Veja só, com base essas algemas aí, é claro que isso é figurado, né? Existe uma algema capaz de prender o demônio, isso é espiritual. Mas a primeira parte desse texto, irmãos, que os anjos que não mantiveram seus domínios, vão representar os demônios, e então muitos teólogos interpretam essa passagem, e particularmente eu concordo com eles, que isso significa o seguinte: durante um tempo os anjos tiveram livre-arbítrio, e aí todos confirmaram a sua posição diante de Deus, uns em obediência e outros em rebeldia. E foi nesse período que Satanás se rebelou. E agora fechou a porta da esperança, né? Então nem Satanás pode mais se arrepender,
nem os anjos de Deus podem pecar, se rebelar mais. Agora eles não têm mais livre-arbítrio, eles só fazem exatamente o que a natureza deles, que foi confirmada, vai determinar. Se é boa, vão obedecer a Deus. Se rebelaram, vão ser inimigos de Deus, vão batalhar contra Deus. Tá? Me parece que está correta essa ideia. Então eles serão condenados e estão presos, né? Número 2. Os anjos caídos são chamados de pecadores e mentirosos. Olha só. Quem pode ler aí? João 8,44, por favor. Pois são os filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassinado desde o princípio. Assassino não? Assassino? Assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Uma banda evangélica lá de Campina Grande, por volta do ano 2001, que foi quando eu conheci os integrantes, quase todos, eu estudava com alguns deles. Alguns eram da minha igreja, enfim. Então eles viajavam muito numa Kombi, tá? Eram rapazes jovens, muito jovens, estavam no ensino médio na época, mas excelentes músicos. Então eles viajavam para tocar nas igrejas da região lá de Campina, naquelas cidades menores, às vezes para Pernambuco também. E um deles me disse assim, né, que nós vamos brincando no caminho, né? Na época não tinha celular, né? Só gente rica, né? Não tinha internet, só gente rica, tinha, enfim. E aí a brincadeira deles era decorar esse tipo de versículo para ir dando para meditação dos outros. Eles ficavam sábados. Então o versículo para meditação do irmão, tome posse, qual é? João 8,44. Bem, eu estou brincando, mas esse negócio aqui é muito sério, tá? Eles são pecadores, sempre pecam, mentem. É interessante como no Evangelho de Marcos, por exemplo, os demônios sempre falam a verdade. Então eles se revelam quando Jesus está presente algumas vezes na sinagoga até, né? Mas eles sempre falam a verdade no Evangelho de Marcos, na presença de Jesus. É interessante isso. Dá a entender que a presença de Jesus ali foi tão forte que eles foram obrigados a falar a verdade. Então no Evangelho de João eles dizem: tu és, o que estás fazendo aqui? Vieste nos atormentar antes do tempo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Fala, não é mentira não, tá? E às vezes o diabo também provoca confusão falando a verdade. Em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam pregando ali, lembra? Paulo prega, Lídia se converte, ele fica na casa dela um tempo e tal. Até o pastor Evandro fez menção à primeira convertida da Europa, né? E a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos, enfim. Fez menção domingo no culto. E tem uma endemoniada, uma jovenzinha lá, que fica correndo atrás deles e gritando. O que é que elas dizem? O que é que ela diz? Vocês lembram? Esses homens estão pregando o caminho de Deus, são servos de Deus Altíssimo. É mentira isso? Não é. Mas o diabo provoca tanta confusão que ele provoca confusão até falando a verdade. Não foi uma vez só não, isso não. Isso, o texto fala que era todo dia, ela fazia isso, entendeu? Até o dia que Paulo se invocou e aí expulsou o demônio, ela foi liberta, enfim, como consequência ele foi preso, né? Isso, exatamente. Uma vez, eu não me comparo com Paulo, não me comparo com Silas, não é nada disso não, tá? Mas uma vez aconteceu um episódio que eu congregava na torre, então eu morava já no Alto Mateus, pegava o ônibus Cruz das Armas, descia ali no Bom Preço da Castro Pinto, ali em Jaguaribe. Sabe onde é que eu estou falando? Pronto. Aí eu ia aquela rua, pela João Machado, né? E ia lá pra torre. E aí dava uns 15 minutos ali, andando. Porque era aquela igreja da Praça Pedro Gondim. Da Praça Pedro Gondim. Tá. Naquela época. Você era aquela do lado, perto do Socorro, de Não. Pedro Gondim. Mas aí naquela época, Solange, se eu fosse num pé só,
E também se eu fosse no pé só pulando de costa, eu não cansava. Esse lugar com Kelly, né? Não conhecia Kelly ainda não. Tem isso também. Mas eu tinha 19 anos, 20 anos. Nessa época eu ia no pé só de costa e não cansava. Bem, aí ia eu e um grande amigo meu, o filho, aquele que uma vez me substituiu aqui, né? Aí às vezes a gente passava por baixo, às vezes a gente subia a rampa do Bom Preço, passava ali, né? E não sobe, enfim. Aí uma vez a gente tava subindo, subíamos e estávamos descendo, né? Enfim. Aí tinha um rapaz lá, um bêbado, aí disse, ei! Começou a gritar, gritou bem alto, ei! Aí são dois servos de Deus. Eu olhei pra cara do filho assim, ó. Lembramos de Paulo, né? Lembramos de Paulo, ó. Bem, não foi assim com Paulo. A menina estava perturbando vários dias, tá? Não foi assim com ele. Bem, esse texto de Apocalipse fala de anjos do diabo. São demônios, tá? Anjo, gente. A palavra anjo, vocês lembram o que é que significa ainda? Anjo? Mensageiro, exatamente. Mensageiro. Então isso aí são mensageiros de Satanás, tá? Número 4. Deus enviou um anjo para enterrar o corpo de Moisés, que foi o arcanjo Miguel, né? Um conflito entre um querubim caído e um arcanjo. Esse querubim caído foi o próprio Satanás. Satanás disputou pelo corpo de Moisés. E Deus o sepultou, ninguém sabe quando. Até agora não acharam. A gente não sabe o que é que Satanás ia fazer. Por que ele queria o corpo de Moisés, né? Era para provocar idolatria no meio do povo? Talvez, por ficar lá adorando, né? O corpo dele e tal. Era para, sei lá, tentar ressuscitá-lo. O diabo também faz milagres, né? E, sei lá, eu não sei se era para envergonhar também, se ele ia fazer com que fosse esquartejado, que é uma humilhação, né? Para a memória do morto. Enfim, o texto não diz, mas fala desse confronto. E é justamente nesse confronto mencionado aqui em Judas 9 que Miguel fala, o Senhor te repreenda. Né? Foi nesse episódio aí que a gente conversou semana passada. Bem, Ezequiel, a origem de Satanás, a queda e tal, é mencionada em duas passagens bíblicas. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Só que são passagens, como todas as outras passagens bíblicas, todas, que falam sobre anjo, seja qual for o anjo é sempre o assunto secundário da passagem. Então não há uma passagem na Bíblia que explique o que é um anjo, como é que ele age, a origem, não há. Tá bom? Como a salvação, a ressurreição, tem passagens sobre isso. Sobre Jesus Cristo, sobre a encarnação de Cristo, tá bom? Então toda vez, eu disse isso na primeira página da apostila, né? Millard Erickson fala isso. Toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele é sempre o assunto secundário na história. E aqui também, nas passagens que falam sobre a origem de Satanás, até alguns teólogos pensam que essas passagens não falam sobre o diabo, porque é uma passagem mista. Os autores começam falando de um homem, de um rei humano, e daqui a pouco estão falando de características que não cabem mais no ser humano, tá? Que é interpretado como sendo Satanás. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto de Ezequiel 28, por favor. Abram aí. Isso. Ezequiel é um livro muito difícil de interpretar, né? Sobretudo os primeiros capítulos. Muito simbolismo, muito. Vamos lá, eu vou lendo aqui comentando, tá? Do 11 ao 19. E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Opa, como assim? Estiveste no Éden. Opa, esse rei esteve no Éden? O rei de Tiro? Quem é ele? Ele é o cara da música do...
Aquele lá, nasci 10 mil anos atrás. Raul Raul Seixas, por acaso, né? E o seu compadre Paulo Coelho são satanistas, né? E provavelmente aquela música que se refere ao próprio Satanás, tá? Tal como A Mosca que Pousou na Sopa, que é uma música de Umbanda e foi gravada ao vivo no terreiro de Umbanda, tá? A gravação original o áudio original, a gravação do disco foi num terreiro de Umbanda, numa cerimônia, tá bom? Ele não era só um cantor que era macumbeiro que fez uma música, não é isso. Gravou o culto deles. Bom? E Cowboy Fora da Lei. Não conheço não, essa não. Eu não sou besta para tirar a onda de nós, sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy Fora da Lei, depois eu não sou besta para morrer crucificado numa cruz. Misericórdia, tem essa, é? Nossa, misericórdia, que fêmea. Sabia não. Bem, estiveste no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Eu só sei aqui, eu só conheço a esmeralda, gente, tá? De ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Eles foram preparados no dia em que foste criado. Então, com base nessa interpretação, nesse texto aqui, Lúcifer, o anjo de luz, era um querubim que tinha relação com o louvor no céu, tá? Há instrumentos musicais aí. Eu te coloquei como querubim da guarda. Veja que não foi o rei de Tiro que foi colocado como querubim da guarda, tá? Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia que se achou maldade em ti, que foi um dos dias daquele período que Judas 6 menciona, que é o período onde eles tiveram livre-arbítrio, né? E aí que Cristiane falou na primeira aula, né, sobre a origem do mal, perguntou sobre isso. E de onde veio esse mal aí? Aí é o problema da teodiceia, da origem do mal. Até hoje não se sabe. É um assunto que envolve a teologia, a filosofia e outras ciências também. Esse que a gente leu daqui a pouco aqui diz assim: tu eras homicida desde o princípio, quando fosse criado. Não seria Não, mas ali já fala da queda dele. É o princípio após o pecado, entendeu? Ele foi criado em perfeição, tá? Tu eras perfeito, tal. Verso 16: teu coração encheu de violência por causa do teu muito comércio, e pecaste. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei por terra. Saiu do céu, né? Coloquei-te diante dos reis, para que te contemplem. Então, tem hora que parece estar falando com o rei humano, mas na maior parte do tempo não. Profanaste os teus santuários pela multidão das tuas maldades, na injustiça do teu coração. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te transformei em cinza sobre a terra. E não sei o que exatamente significa. À vista de todos os que te contemplavam, todos os que te conhecem entre os povos, aí já é o rei, né? Estão assustados contigo. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás para todo sempre. A passagem de... Veja só. No verso 15 diz: perfeito eras no teu caminho. No verso 17 fala: elevou o teu coração por causa da tua formosura. Tá? Em 1 Timóteo 3,6, isso fala da arrogância de Satanás. 1 Timóteo 3,6, Paulo falando sobre as características que o pastor precisa ter, né? Alguém precisa ter para ser pastor. Diz lá que ele não pode ser novo na fé, é o neófito, para que não se ensoberbeça e não caia não cometa o pecado de Satanás, ou não caia no pecado de Satanás. Não lembro exatamente qual é a expressão paulina, mas o pecado é essa arrogância. Veja só, irmãos,
No reino de Deus, as coisas não funcionam como no mundo. O líder do reino de Deus não é necessariamente quem dá as ordens. Ele deve ser o maior servo de todos. Esse é o padrão do reino de Deus. O mundo é o contrário. E aí o cara vem, por exemplo, o cara manda e desmanda na empresa. Por exemplo, ele se acha demais. Aí ele chega na igreja, ele fala bem, ele é inteligente, ele aprende logo algumas coisas, talvez até a pregar. Com 1 ano ele é pastor. O que é que ele vai pensar? Esse cara sou eu. Roberto Carlos tem que fazer uma música para mim. Exatamente. E aí ele vai cair nesse pecado, o pecado da soberba, que é o pecado de Satanás. Tá? Então não pode ser novo convertido. Ou seja, para entender como é que esse reino funciona, o reino de Deus, leva muito tempo. A gente escuta, é sério? Mas para entender mesmo, mas eu levei muito tempo. Como assim? Assim, é líder ou é o servo, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção uma vez foi conversar com um irmão, que ele disse assim, como é que vocês trabalham lá no seminário a ideia do líder servo? Graças a Deus eu já entendi como era. Ele disse, a gente procura fazer isso, aquilo, outro e tal, tem atividades assim assado, tem culto dos alunos, para eles não pensarem que teologia é só para a cabeça, tem culto. Eles não pregam no culto, tá? Não é culto para eles pregarem, é culto para eles ouvirem. Só pastores pregam, geralmente seminário, outros ex-alunos, enfim. Tá? Enfim, vamos ver mais características aqui. Tem outra passagem, eu queria ler, ou alguém lê, isso aí são 2 versículos. Isaías 14, versos 13 e 14. Estamos na última página da apostila. Não coloquei o texto. Não, pode ler? Deixa eu ver. Isaías 14? Sim. Está aqui? Tá não. Versos 13 e 14. Isaías 14, 13 e 14. Isso. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas em Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais alto dos céus e serei como o Altíssimo. Acabou? 5 características que eu coloquei na apostila, né? Qual é o plano de governo de Satanás, né? Primeiro, subirei ao céu. Ele já estava no céu, mas ele queria um lugar mais elevado, né? Queria tomar o lugar de Deus. Depois ele diz, exaltarei meu trono acima das estrelas. As estrelas são os próprios anjos. Tanto no livro de Jó, que eu coloquei, como em outras passagens de Apocalipse, que eu não lembro agora. Mas vocês podem anotar aí. Lembra que, acho que é Apocalipse 12, gente, que diz que ele arrastou um terço das estrelas do céu. As estrelas ali são anjos, tá? Podem ler o capítulo todo, capítulo 12 de Apocalipse, para ficar claro que as estrelas ali são anjos. Aliás, mais devagar, né? É interessante que em Apocalipse, estrelas, no capítulo 1 são as igrejas. Tá? Mas no capítulo 12 não, são demônios. Como também anjos. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o anjo é o pastor, que a gente falou semana passada. Do capítulo 4 para frente, anjo é anjo. Não é anjo. No capítulo 2 e 3 é anjo de ofício, mensageiro de Deus, mas é um mensageiro humano. Do capítulo 4 ao 22, o anjo é o anjo de natureza. Tá bom? Bem. E aí Satanás diz, exaltarei o meu trono acima dos outros anjos, né? Terceiro, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, ou seja, no lugar mais elevado que tivesse no céu. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei, por último e definitivo aí, semelhante ao Altíssimo. Morreu de raiva quando Deus criou o ser humano semelhante a ele. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Os anjos não. Os anjos não. Tá? E esse semelhante aí não era como o ser humano é. Ele queria ser igual a Deus em poder. Em poder. Aí não dá. Deus não tem concorrência não, gente. Não existe uma queda de braço não. Ora Deus está vencendo quando a igreja está orando, né? Vocês devem ver isso da gente. Aí ora Deus está perdendo quando a gente está em pecado, né? Pelo amor de Deus. Deus é o soberano do universo, gente. Tá? Eu conto a história todinha, né? Jesus
Não é Yang Oianchu? Não é aquele símbolo, né? Que é o. Ah, Yu Yang. Yu Yang, Que é o confronto do bem e do mal. Isso, as forças. Se equilibram e nenhuma das duas são perfeitas. A maldade no bem e a bondade no bem. Isso, exatamente. É branco com a bolinha preta e branco, preto com a bolinha branca. É. Não, pois é. Coisa assim, né? Conta a história todinha aqui, né? Que a mulher dará a luz a um filho, Deus cuidou dela durante 1260 dias. Sim, Apocalipse 12, né? É. Os católicos acham que é Maria aí. Dá a luz um filho, né? Ele com a cauda ele arrasta um terço da estrela do céu. Com a cauda, animal é que tem cauda. E Satanás era um querubim. Tá? É uma mistura de animal com gente. Interessante, né? Bem, Satanás não pode se arrepender. Eu coloquei 3 razões aí. Se vocês tiverem mais, me digam. Tá bom? Primeiro, arrependimento significa que Deus está operando no coração pecador. O coração de Satanás está completamente fechado para Deus. Tá? Número 2, os anjos tiveram livre-arbítrio por certo tempo. Já mencionei isso. Hoje não tem mais. Terceiro, Jesus não morreu para perdoar anjos, mas ele só socorre homens, que é o que diz em Hebreus. Tá? Então Jesus só morreu para salvar seres humanos. É claro que toda a criação será redimida, mas salvação de pecado só o ser humano. Tá? Não foi para anjos. Bem, concluindo, irmãos, essa doutrina, a doutrina bíblica dos anjos, a angelologia, é muito ampla e vale muito a pena se debruçar para aprender mais sobre esses espíritos que servem ao povo de Deus. De modo semelhante, também é interessante que conheçamos melhor as estratégias do diabo para não cairmos em suas ciladas, tá? Então, há muito a aprender sobre o diabo também nas Escrituras, muito. Apesar de todo o poder e glória que envolve os anjos de Deus, eles não podem ser adorados, nem orações devem ser dirigidas a eles. Está no plural aí, né? Está no plural. O único que nos socorre e é digno de louvor é o nosso Deus, trino e bendito, a Ele seja a glória. Tá? Então o assunto é interessante, vale a pena um pouco mais de estudo sobre os anjos. Tá bom? É isso. Alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação, irmãos? Eu queria só pegar um gancho de só para saber da tua opinião, quem é essa mulher aí? Eu tenho certeza que é Maria, também tenho certeza que isso aí também não é igreja não. Você acha que não é igreja por quê? Porque da barriga dela gerou um menino. Esse menino é baseado por alguns teólogos como é Jesus, né? Por Como isso é que a igreja gerou Jesus? Jesus gerou a igreja. talvez seja a igreja gerando Jesus no sentido de pregar o evangelho, pregar Jesus, espalhar a ideia de Jesus para todo mundo, entendeu? Mas eu também tenho dúvidas. À primeira vista, parece Maria mesmo. À primeira vista. Você lê, parece que é Maria, mas eu também não tenho certeza. Baseado na história de Maria, não tem como Porque colocar ela aí. diz aqui que a mulher fugiu para o deserto e Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha e seus anjos foram expulsos do céu. Esse não dragão é uma antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouviu uma forte voz bravava pelo céu. Finalmente chegaram a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra acusador de nossos irmãos, que aquele dia e noite os acusaram diante do nosso Deus. Então, alguns irmãos interpretam que esse período aí é o período da grande tribulação. E essa mulher seria a igreja que está fugida do anticristo. E aí são aqueles irmãos que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, entendeu? E aí a igreja vai para o deserto para se esconder. E Deus os sustentará lá, no deserto, em algum lugar no deserto. Tá bom? Tem essa interpretação também. Ok? Até a segunda vinda. Eu não acredito não, tá? Eu acredito que não vou passar, já basta de tribulação. Eu acho, eu acredito sim. Se estiver vivo, né?
Bem, eu vou parar a gravação e aí nós temos alguns minutos. Queria conversar com você sobre a formatura ainda, tá bom?